Favela. O Brasil improvisado entre o céu da laje e o esgoto da política. Senhoras e senhores, sobreviventes da pátria das gambiarras, bem-vindos a mais um capítulo do Na Fé com Ironia. Se você está aqui, é porque já entendeu que o Brasil é a versão latino-americana de uma tragicomédia de Nelson Rodrigues, onde até a favela nasceu de um mal-entendido histórico. Eu agradeço sua presença, mesmo sabendo que muitos de vocês só estão aqui porque o algoritmo do YouTube lhes empurrou o vídeo entre um tutorial de como ganhar dinheiro fácil na internet e uma pregação de coach gospel prometendo prosperidade instantânea. Mas fiquem tranquilos, aqui não tem prosperidade, tem realidade. O berço da favela. Tudo começou com guerra. Não guerra metafórica, mas pólvora, sangue e sertão em chamas. A Guerra de Canudos, fim do século XIX, sertanejos massacrados pelo exército. Os soldados, depois de destruírem o arraial de Antônio Conselheiro, voltaram ao Rio sem casa, sem emprego e sem glória. Resultado? Invadiram um morro perto da região portuária e montaram suas barracas improvisadas. Deram a ele o nome de Morro da Favela, referência à planta espinhosa que cobria o terreno da guerra. Era o retrato perfeito da nossa brasilidade. Uma planta do sertão, nascida na miséria, transplantada para a capital federal. Assim nasceu o que hoje chamamos de favela. Não nasceu por escolha, nasceu por necessidade. Não foi urbanismo planejado, foi improviso. E improviso é a maior ciência que o Brasil já produziu. O IBGE confirma: as favelas não são exceção, mas parte estrutural do país. No censo de 2022, o Brasil tinha mais de 16 milhões de pessoas vivendo em favelas e comunidades urbanas espalhadas em mais de 12 mil territórios. Isso significa que quase uma em cada 10 pessoas mora em um espaço que o próprio Estado batizou, com frieza burocrática, de aglomerado subnormal. Expressão tão ridícula que só podia ter saído da cabeça de tecnocratas que nunca pisaram em viela. Fonte: IBGE, Agência de Notícias, 2023. A finalidade que nunca foi pensada, aqui entra a ironia. A favela nunca teve finalidade. Ninguém sentou numa mesa de madeira com um mapa e disse: vamos criar comunidades autônomas, criativas, com vista para o mar, mas sem saneamento. A favela é a prova viva do não planejamento brasileiro. Os urbanistas falam em solução habitacional informal. Tradução: o povo constrói com a mão o que o Estado não entrega com o imposto. Enquanto os políticos desfilavam em carruagens, o pobre abria picada no morro com enxada. E quando o governo tentou resolver, oscilou entre duas loucuras: remover favelas à força, jogando famílias em guetos longe da cidade, ou criar programas como o Favela Bairro e o PAC das Favelas, que prometeram saneamento, escola e transporte, mas muitas vezes entregaram mais tijolo aparente do que dignidade. A favela, portanto, não nasceu com finalidade, mas acabou assumindo uma função social: abrigar os que não cabem na cidade formal. É a antessala do Brasil. Como dizia Chesterton, quando se ignora a tradição, inventa-se tirania, pois o Estado ignorou a tradição popular de construir a própria casa e agora vive tiranizando o favelado com leis que não garantem o básico. A consequência: tragédia e resistência. As consequências são múltiplas. De um lado, a favela carrega o estigma da marginalidade. Janice Perlman, em seu clássico O Mito da Marginalidade, Paz e Terra, 1977, mostrou que os favelados não eram marginais, mas trabalhadores tentando sobreviver. Marginal era o olhar da sociedade que os expulsava da história oficial. De outro lado, a favela é também palco de violência, precariedade e abandono. Falta saneamento, falta coleta de lixo, falta segurança que não seja policial chegando de fuzil em punho. O Time Magazine chamou de pacificação a experiência das UPPs no Rio. Mas pacificação sem paz é piada pronta.
Entraram os fuzis da polícia, saíram os fuzis do tráfico e o povo ficou entre as duas balas. E no meio da tragédia, floresce resistência. Música, arte, poesia. O samba nasceu nos quintais da favela, o funk é cria da comunidade e até a literatura encontrou sua voz ali. Basta lembrar de Carolina Maria de Jesus, com seu quarto de despejo diário de uma favelada que virou documento mundial da dignidade na pobreza. A favela como metáfora nacional. A favela não é apenas lugar. É metáfora do Brasil. O país inteiro é uma grande favela existencial, construído no improviso, coberto de gambiarras, cheio de alegria barulhenta para disfarçar a falta de estrutura. Olavo de Carvalho dizia que o Brasil era uma sociedade sem forma, onde os pedaços da civilização europeia foram jogados como móveis velhos num quarto escuro. A favela é justamente isso, móveis velhos, mas habitados com fé e música. Scruton falava da importância da beleza para a vida humana. O favelado constrói beleza na precariedade, pinta a laje de azul, enfeita a viela com bandeirinhas, improvisa uma igreja evangélica em garagem. A favela resiste porque transforma escombro em altar. Na Bíblia, vemos algo semelhante. Os hebreus escravizados no Egito construíram cidades para Faraó, mas foi no deserto, sem estrutura, sem palácio, que encontraram a presença de Deus. O deserto era a favela dos hebreus. Foi lá que receberam os 10 mandamentos. Moral da história: o que o mundo despreza, Deus escolhe. A ilusão da integração. Muitos acreditaram que a Copa e as Olimpíadas iriam integrar as favelas ao Rio de Janeiro. A realidade foi outra. Remoções, expulsões, promessas de urbanização inacabadas. O que se viu foi o velho ciclo brasileiro. Maquiagem para gringo ver. É como diz Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Pois o Brasil transmite sim, e a favela é esse legado, passado de geração em geração. Dados, números e carne viva. Números são frios, mas vamos a eles. Segundo o IBGE, mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas. A ONU Habitat calcula que 1 em cada 8 habitantes urbanos do planeta vive em áreas informais semelhantes. Isso não é exceção, é regra global. Mas o que significa esse número? Significa que, enquanto os tecnocratas discutem gentrificação, Dona Maria sobe 3 lances de escada de madeira com balde d'água na cabeça. Significa que, enquanto o prefeito inaugura viaduto, o moleque do beco improvisa uma bola de meia. O número só ganha carne quando lembramos que cada barraco tem cheiro de café coado, som de rádio chiando, criança correndo no corredor estreito. A favela é precariedade, mas também é vida pulsando. O pecado da omissão. Na Bíblia, o profeta Isaías acusa Israel: ai dos que juntam casa a casa, que se ajuntam campo a campo, até que não haja mais lugar para os outros. Isaías 5:8. Não é a descrição perfeita das elites brasileiras que concentram terras e imóveis, enquanto milhões constroem barracos em encostas? Jesus também foi direto: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes. Mateus 25:42. Pois bem, o favelado é o Cristo ignorado do Brasil. A cada laje improvisada, o país nega água, pão e justiça. Entre o céu e o esgoto, há quem romantize a favela como se fosse apenas alegria, samba e pôr do sol na laje. Há quem demonize como se fosse apenas tráfico e violência. Ambos estão errados. A favela é como o Brasil: um pé no céu e outro no esgoto. Lembro de uma frase de Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. Na favela, a ausência do Estado funciona como a ausência de Deus para os ateus. Tudo é permitido, inclusive sobreviver contra as regras. Mas, paradoxalmente, é lá que se encontra a fé mais vibrante, a igreja mais lotada, o culto mais fervoroso.
A favela vive no fio da navalha entre pecado e santidade. Uma crônica possível. Imagine a cena. Um menino chamado Joãozinho acorda num barraco de madeira, 7 da manhã. O teto pinga porque choveu à noite. A mãe esquenta café ralo. O pai já saiu para trabalhar como servente de pedreiro na Zona Sul. Joãozinho veste a farda da escola, pega o caderno amassado e desce a viela. No caminho, desvia de um tiroteio. Vê um corpo estendido, mas segue andando porque já aprendeu que olhar demais é arriscado. Chega à escola. A professora fala sobre cidadania. Ele pensa: cidadania deve ser o nome bonito do ônibus que nunca chega. À noite, Joãozinho volta para casa. Do barraco vizinho sai o som de um culto evangélico. Hinos desafinados, mas cheios de esperança. Ele olha para o céu estrelado, entre fios elétricos cruzados, e sonha com outra vida. Joãozinho é a crônica viva da favela. E Joãozinho é também o Brasil. Conclusão. A favela não é acidente, não é aberração. É consequência lógica de um país que sempre preferiu a maquiagem ao tratamento, a gambiarra à estrutura. É o espelho que não queremos encarar. Olhando bem, todos nós somos favelados em alguma dimensão. Improvisamos, sobrevivemos, fingimos que está tudo bem enquanto o teto pinga. A diferença é que alguns têm forro de gesso, outros têm telha de zinco. A moral da história? Se o Brasil não olhar para suas favelas, não olha para si mesmo. Como disse Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra da esquina. Mateus 21, 42. A favela, que o Brasil rejeita, pode ser a pedra angular da nossa salvação, ou a lembrança eterna do nosso fracasso. E eu pergunto a você que me assiste, será que um país que nasceu improvisado algum dia terá coragem de planejar seu futuro? Se você ficou até aqui, agradeço de coração. Curta, compartilhe, se inscreva no canal Na Fé com Ironia e ajude a espalhar essa reflexão. E lembre-se, o Brasil é tão surreal que até a favela nasceu de uma guerra perdida. Aqui nem a miséria é planejada.